Começou! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia! Beleza, né? Esperar os colegas chegarem para que possamos dar início à nossa aulinha. Continuação de ontem, né? Em ciências. Então, já podem pegar a apostila, pessoal, e deixar a apostila aberta aí na página 62. O livro de ciências de vocês, página 62. Página 62. Ontem, então, fizemos a correção de algumas atividades e a tarefa de casa de vocês era fazer a correção, observar se todos foram corrigidos corretamente e fazer a leitura daquele mapa mental que é a síntese no final do capítulo. No finalzinho da aula, nós iniciamos o assunto sobre as propriedades gerais e específicas da matéria, certo? E vimos também um pouquinho sobre as transformações dos seres, dos objetos, dos materiais. Vocês classificaram os materiais, e falando que para ser matéria é necessário que possua massa, volume, extensão, né? Que ocupe lugar no espaço, que tenham átomos. Tudo isso ajuda e contribui para que seja uma matéria. Aí vocês ainda falaram, exemplificaram, e depois ainda o Davi Cabral fez uma pesquisa no qual viu que fogo é uma energia. Nós observamos que a energia, a luz, não é considerada uma matéria, certo? Então, aí depois nós comentamos ainda que o arco-íris não é uma matéria. Então, isso tudo nós fizemos na aula de ontem. Dúvidas em relação à aula de ontem? Não. Não? Então, agora falaremos sobre as propriedades da matéria. As propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Mas antes, vamos diferenciar. O que é uma propriedade geral e o que é uma propriedade específica? Por exemplo, eu vou pegar aqui dois objetos. São canetas. Todos dois são canetas. Elas são materiais? É uma matéria? É uma matéria. Diante disso, então, o que nós vamos falar que é uma propriedade geral? Propriedade geral é aquilo que é comum em todas as matérias. Toda matéria possui aquilo. Ou seja, vou mudar agora. Peguei dois objetos distintos. Ó, eu ainda vou até trocar aqui. Dois objetos distintos. Borracha e caneta. É matéria? É matéria. Elas possuem características que são iguais? Sim. Que é igual, que é comum, é chamado de propriedade geral. O que é diferente entre eles é uma propriedade específica. Nós vamos ilustrar isso agora a pouco. Então, veremos agora, primeiro, as propriedades gerais. Alguém sabe o nome de alguma propriedade geral da matéria? Vou dar uma dica para vocês. Na página que eu pedi para vocês abrirem, o nome das propriedades. Eu sei. Vamos lá, Arthur. Fala aí, Arthur Vilela. Átomos? Átomo é o que forma a matéria. Então se tudo que é matéria, tem átomo, então. Tem átomo. Mas agora nós vamos falar o nome da propriedade. Por exemplo, assim, Qual página mesmo? bonito, feio. O nome da propriedade. Qual página mesmo? Visibilidade. 62. Página 62. Divisibilidade. Divisibilidade. Alguém falou divisibilidade. Vai falando mais. Tem mais, hein? Nós falaremos de 7. Penetrabilidade. 7 não, perdão, 8. Hã? Penetrabilidade. Impenetrabilidade. Vamos lá, vamos falando. Indestruibilidade. Extensão.
Extensão. Inércia. Velocidade. Massa. Inércia. Velocidade. Inércia. 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 Que palavras complicadas, né? Nossa, mas que palavras estranhas. Indestrutibilidade. Mas nós vamos entender que essas palavras são só estranhas, mas nós já conhecemos elas de alguma forma. Eles só colocaram aí mais algumas letras para poder complicar, porque ciência tem que ser complicado, porque todo mundo que gosta de ciência é inteligente. Vocês são os mais inteligentes aqui e vão entender perfeitamente sobre isso. Né? É a mesma coisa de falar assim, ó, bonito, boniteza. Quase que tudo a mesma coisa. Eu entrei agora, vocês estão no livro? Está no livro, página 62. Tá bom, obrigado. Página 62. Então, vamos ver aqui as propriedades da matéria. Vou criar a imagem aqui para vocês, para que nós possamos acompanhar juntos. Propriedades e transformações da matéria. Aqueles que chegaram agora, página 62. Ciências. Então, olha aqui, ó. Propriedades gerais da matéria. Alice, lê para nós, por favor, o que está no início da imagem. Tá bom. É para ler o que está depois de massa ou o primeiro parágrafo da folha? Na tela do seu celular ou do computador, ó. Propriedades gerais da matéria. Tá bom. Propriedades gerais da matéria. São as propriedades da matéria observadas em qualquer copo, independente da substância da qual é constituído. São elas. Então, vamos ver agora, ó. Então, é o que é observado em todo o corpo. Então, tudo isso aqui são o nome das propriedades. Então, nós teremos aqui 8 propriedades diferentes. E nós vamos entender como elas funcionam em matérias. Vocês vão observar, se vocês pegarem qualquer matéria, qualquer objeto, vocês vão aplicar todas essas 4 características nelas aqui. E quais são as 8 características, então? Quais são as 8 propriedades gerais da matéria? Impenetrabilidade, elasticidade, indestrutibilidade, divisibilidade, massa, extensão, inércia, compressibilidade. Certo. Agora, vamos lá. Eu gosto de umas competição, hein? Vamos ver se os homens ou as mulheres vão estar melhor hoje. Ciência, os homens vão ficar melhor, porque toda vez eu estou morrendo de vergonha. As mulheres estão ganhando dos homens na hora de falar rápido e certinho as palavras, hein? Garotada, me ajuda aí. Os homens aí. Não vão perder de novo, não. Então, primeiro as mulheres vão falar, hein? De bolo, né? Por isso. Então, primeiro as mulheres vão falar. Eu vou falar já e vocês vão falar o nome de todas as propriedades gerais da matéria, hein? Então, só as mulheres agora. 1, 2, 3 e já. Impenetrabilidade, elasticidade, divisibilidade, massa, extensão, inércia, compressibilidade. Nossa Senhora! As mulheres falam tudo junto e misturado. Mulher fala demais, não fala? Ou, o que é isso? Agora os homens, hein? Só que eu falar já. Mas a gente fala tudo certo. Então, vamos ver. Os homens. 1, 2, 3 e já. Impenetrabilidade, visibilidade, massa, extensão, inércia, compressibilidade. Eu acho que agora os homens foram melhor. Aê, graças a Deus. Nada a ver, André. A gente fez muito mais rápido. Parabéns, muito melhor a coisa. Então vamos lá. Não, Vamos agora nada a ver. entender cada um destas propriedades gerais da matéria. Primeiro, então, é a massa. Massa, pessoal, é a mesma coisa de falar. André, a gente é mais rápida, tá? Então, olha lá. Massa é a mesma coisa de falar que é peso. Ou seja, eu tenho um peso. Eu sou magro, né? O Pedro Miguel já não é magro. É bem mais magro que eu, né, Pedro Miguel? Aí, nesse caso, a massa é o peso do objeto.
Ou seja, eu não falei que era para vocês analisarem qualquer objeto? Se eu pegasse e analisar, esse objeto ele tem massa? Tem massa. Esse objeto tem massa? Tem massa. Naquela aula de laboratório que precisou das colheres Então, e do papel, o papel amassado chegou primeiro por causa da massa, coisa do tipo? não, aí no caso, todos dois possuíam a mesma massa. Nós vamos até ver sobre isso. Lembra de falar, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, Alice. É boa, eu não tinha pensado nessa situação que você levantou. Mas olha, a régua tem massa. Tudo tem massa, tudo tem peso. André, o ar tem peso? Tem peso também. Nós vamos ver em laboratório daqui a algumas aulas. Então vamos lá, ó. Eu vou fazendo a chamada hoje, pedindo a participação de vocês. Então, na medida que eu for falando aqui, eu quero que a pessoa me ajude fazendo uma leitura, algum comentário, para já facilitar. Ana Clara de Oliveira. Ana Clara, lê para nós, na página 62, o que é massa? Eu leio, professor. Então, deixa a Beatriz lendo enquanto que você vai encontrando. Já encontrou, Ana Clara? Eu já encontrei, pode Vai ler? lá. A quantidade de matéria existe em um corpo é chamada de massa, que pode ser expressa em unidade como grama, quilograma e tonelada. As balanças são um exemplo de instrumentos capazes de medir a massa dos objetos. Certinho. Então, massa é a mesma coisa que peso. Lembrem-se disso. Beleza? Dúvida em relação à massa? Não, né? Pode colocar a palavra peso embaixo da massa? No Pode, verdinho? para vocês lembrarem. Ou seja, cada um de nós temos uma massa diferente, mas todos possuímos massa. Todo objeto toda matéria possui massa. Próximo agora. Extensão. Extensão. Se eu continuar analisando um objeto, se eu pegasse esse objeto aqui e colocasse ele na balança, ele iria pesar, então, 30 gramas? É a sua massa. Ela possui extensão? Possui extensão. Se eu fizesse a medida aqui dele, ele teria, por exemplo, nesse caso, 3 centímetros de extensão. Então, ele possui extensão? Possui. Esse objeto aqui possui extensão? Possui. É o seu comprimento, ó. 16 centímetros. Então, todo objeto tem extensão, que é o quê? O seu comprimento. Igual a Alice pediu para escrever peso aí embaixo, pode escrever comprimento aí embaixo também, comprimento na palavra extensão. André, Xará, André Luiz, lê para nós o que é extensão? Eu posso ler a próxima? Eu vou seguir a ordem aqui, Beatriz. André, tá aí? Não? Arthur Augusto Borges. Arthur Augusto também não? Bruno Posso, Oliveira. tio André? Oi. Eu posso ler? Eu vou seguir a ordem da chamada, que eu já estou fazendo a chamada aqui. Que aí a chamada vai ser participação. Bruna Oliveira. Oi. Vamos lá, Bruna. Lê para nós o que é extensão? Corresponde à capacidade que a matéria possui de ocupar determinando o espaço, sendo definida pelo volume, que pode ser extenso em unidades com litro e mililitro. Certinho. Pode falar, Maria Eduarda. Página vocês estão? Página 62. Obrigado. Por nada. Então, pessoal, se nós pegarmos 1 litro de leite, o litro de leite, ele fica... Por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês? Sólido, líquido e gasoso. Se eu pegasse a massa dos 3 em estados físicos diferentes, mudaria a sua extensão. Então, o estado físico modifica a extensão. Mas, André, como assim? Observem para vocês verem. Se eu pegar a água, colocar no estado líquido, numa garrafa, até o finalzinho, fechar aquela garrafa e colocá-la no congelador, o que vai acontecer? Ela vai aumentar o seu volume. O seu volume vai ser maior.
A sua massa modificou? Não. Mas o volume modificou. Então, a extensão, ela pode ser modificada dependendo do seu estado físico. Mas todos os objetos possuem extensão? Possuem. Toda matéria tem uma extensão. Extensão é o quê? É uma propriedade geral da matéria. Próximo agora, então. Impenetrabilidade. Clarice? Cadê Clarice? Não? Fazendo a chamada já, gente. Fernando? Ô, Fernando. Gente, vai todo mundo ficar com falta, hein? Giovana de Paula. Também não? Oi. Giovana, me ajuda aí. Lê para nós na página 62 o que é impenetrabilidade. Não é o Giovana que falou, não? É o Fernando? Vamos lá, Fernando. Professor, Oi. estava perguntando às pessoas para ler aí, né? Aham. Responder. Você não chamou meu nome não, né? Arthur Augusto Borges já foi? Na presença? É, porque eu estou fazendo a presença já junto com a leitura, hein? Ah, tá. Eu tô aqui. Então, vamos lá, Arthur. Lê para nós impenetrabilidade, então. É em qual página? Página 62. Artigo. Eu tô passando uma pomada. Página 62. Ó, enquanto que o Arthur vai procurando, deixa eu explicando para vocês impenetrabilidade. O conceito de impenetrabilidade diz que dois corpos, ou seja, porções de matéria, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, ao se mergulhar lateralmente uma garrafa na água, o espaço antes ocupado pelo ar, que sai em forma de bolhas, é preenchido pelo líquido. A água ocupa o espaço no interior da garrafa, que anteriormente estava preenchido pelo ar. Certinho. Então, olha aqui. Professor. Impenetrabilidade. Impenetrabilidade é quando dois corpos... Professor. Oi. Espera só um pouquinho. É por causa que eu entrei meio atrasado na aula. Você falou meu nome para mim? Eu não estou conseguindo visualizar a tela. É o Gustavo. Não, ainda não, Gustavo. Você? Ainda não. É por causa que eu entrei. Tem como você falar a página que vocês são? Eu acabei de entrar. Viu? Página 62, Gustavo. Do livro de ciências. Página 62 de ciências. Professor. Obrigado. De nada. Olha, aí então, quando nós vamos falar em impenetrabilidade... Professor, tem alguém te chamando. Oi. Só para avisar mesmo, eu acho que você me chamou na presença, né? Porque eu sou o terceiro, que é o Arthur Augusto Borges. Eu acho que eu não respondi porque eu estava passando pomada no meu machucado, viu? Viu? Não, já coloquei aqui, você já participou agora. Aí, pessoal, a impenetrabilidade funciona da seguinte forma, que dois objetos, dois materiais, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou seja, aqui eu tenho um material. Eu não tenho como colocar a caneta dentro aqui da régua. Ô, tia, você fala meu nome, Beatriz Teixeira Público? Não, ainda não. Aí, nesse caso, o que acontece? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é a característica de impenetrabilidade. Se eu pegar essa borracha, tacar na parede, ela não vai passar a parede. Por quê? Ela não consegue ocupar o mesmo lugar no espaço da parede. Então, impenetrabilidade é isso. Dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Vamos lá. Mas e os Divisibilidade. objetos que ocupam? Por causa que se você tacar um carro, ou na verdade um carro não, se você tacar uma coisa muito pesada na parede, tiver muita força, vai ultrapassar a parede. Mas vai quebrar E aí a qual é o parede. nome?
Não, mas tem coisa que ultrapassa, entendeu? Mas ela não vai ocupar o mesmo espaço. Imagina o seguinte Se aqui, você Alice, estiver ó. dirigindo um carro e tiver uma parede bem discreta, que você não Mas aí o que vê que você e vai passa fazer? Você vai direto, quebrar a o parede. carro... mas vai ultrapassar e vai Mas para aí, algum lugar a parede. aí o que que aconteceu com a parede? É a mesma coisa aqui, Alice, olha. Eu tenho aqui a régua. Eu vou tacar a borracha na régua. O que que vai acontecer? Poderia ter acontecido o seguinte, ó. Caiu a régua. Ocupou o mesmo espaço? Não. Você estava A segurando. régua Não. foi para um Alice, lado. eu acho e que, tipo, quebrar é totalmente diferente de atravessar, né? Isso, quebrar é diferente. Nós vamos ver até uma das É propriedades diferente, mas chamadas vai de- ultrapassar, não vai? Vai quebrar, mas ao mesmo tempo ultrapassar. Vai É igual uma folha ultrapassar, de mas ela papel. não Pega vai uma folha de Vai ocupar. papel ultrapassar e vai quebrar, vai dar um prejuízo. Mas Mas aí ela você- não vai. é como uma folha de papel com seu dedo. Aí você passa, daí vai rasgar e ao mesmo tempo passar para o outro lado da folha. Igual a Vai, mas parede. então, no ó, caso. imagina isso então. Vamos imaginar a folha então aqui, igual você falou. Olha, eu tenho aqui a folha. Eu tenho o meu dedo. Eu vou tentar passar, ó. Não consigo. Não consigo. Vou furar. Vou furar a folha para poder passar meu dedo. O meu dedo passou, mas ele está no mesmo espaço do... O papel está no mesmo espaço do meu dedo? Não. É assim, o papel André. está num A lado. folha, a minha folha rasgou, porque eu passei o dedo. Só que aí, ela não, antes ela tava com um pedaço assim, ela não tava rasgada antes, assim. Isso. Aí eu fui lá, igual o carro, aqui é a parede. Aí o carro tá lá, rapidão, aí ele não vê a parede, bate na parede, mas quebra a parede, mas ao mesmo Isso. tempo ultrapassa a parede. Mas a parede ela vai ocupar um novo espaço. Ela não E vai vai estar ter no que mesmo reconstruir a lugar. parede. É a mesma Alice, coisa. Vamos Lívia, não imaginar pode, também? porque seria uma Tem alguma coisa à altura? modificação da matéria. Alice, vamos imaginar também uma outra situação para que você possa compreender melhor. A mulher, quando ela engravida, o bebê está ocupando o mesmo lugar que ela? Não. O bebê ele vai ocupar um novo espaço. Ele está ocupando o mesmo espaço? Outra coisa, ó, como se eu estivesse aqui. Estou nesse espaço, no meu quadrado aqui, ó. Quando eu me desloco para outro espaço, o ar que estava aqui nesse espaço se deslocou, saiu. O ar não é uma matéria? Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. O ar ele se deslocou. Olha aqui, ó. Eu estava aqui. O ar estava aqui, não estava? Quando eu ocupo o lugar do ar, o ar ele vai para o meu espaço. Ou seja, nós não estamos ocupando o mesmo lugar no espaço. Por isso, então... Mas tem como alguma coisa ocupar o mesmo lugar no espaço, mas, tipo assim, exatamente o mesmo? Não. Por isso que é uma propriedade geral. Nenhum corpo ocupa o mesmo lugar no espaço. Por isso que nós chamamos isso de impenetrabilidade. Então, quando os corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Próximo agora. Esse é fácil, né? Divisibilidade. Como assim, André? Divisibilidade. Eu não posso pegar essa borracha aqui que nós estamos analisando, partir ela em vários pedaços? Não vai continuar sendo uma borracha? Vai. Sim. Apenas diminuiu o seu tamanho. Vai. Divisibilidade. Certo? Então, vamos lá. Lê para mim agora. Giovana de Paulo, tá aí? Não? João Emanuel. Oi. Lê para nós, João Emanuel. O que é divisibilidade? Página 62. A matéria pode ser dividida até certo limite, em partes cada vez menores, se perder suas propriedades iniciais. Certinho. Então, ó, divisibilidade é a capacidade de se dividir. Um mesmo objeto, eu não posso quebrar essa régua aqui em vários pedaços? Não vai continuar sendo régua? Vai. Divisibilidade. Próximo, então. O próximo nós veremos dois de uma vez só. Compressibilidade e elasticidade. Com compressibilidade. Essa palavra lembra o que vocês?
Compra. Compressão. Essa palavra, André, me lembra, sabe o quê? Essa palavra me lembra pressão, pressionar. E Pressão. elasticidade me lembra esticar, tipo um chiclete, quando você masca, Isso. estica. E nunca pegou o chiclete da boca, estica. Pois é. Compressibilidade, então, é a capacidade de comprimir. Ou, Então, a sabe aqueles capacidade vídeos de do YouTube de reduzir. prensa? Ô, André, é só pensar naqueles vídeos de prensa, que eles colocam maçã, granada, desodorante, tocha, lanterna, em tudo. Aí tem prensa quente, prensa com dente, prensa com não sei o quê. Tem um monte de prensa. Pesquisa aí que você vai achar um monte. Eu vejo o Felipe Neto, ele reage muito sobre isso. Então, Aí, isso é pressão. Aí, nós vamos observar o seguinte. Dentro da compressibilidade, eu tenho aqui essa folha de papel. Se eu fizer assim, olha, eu comprimi a folha de papel. Isso é um processo de compressibilidade. Agora, se eu pegar o papel e fizer assim, olha, eu estou o quê? Esticando o papel. Eu estou provocando um processo de elasticidade. Então, João Miguel, na página 63, lê para nós compressibilidade e elasticidade. O espaço ocupado por uma porção de matéria pode ser reduzido sobre a ação de uma força. Essa redução chama de compreensão, ocorre com mais intensidade nos gases, pois a distância entre suas partículas é maior do que em líquidos ou sólidos. Depois de comprimida, caso a força exercida inicialmente cesse, a matéria pode retornar à sua forma e ao seu volume originais, capacidade conhecida por elasticidade. Certinho. Então, nós vimos compressibilidade, capacidade de quê? Comprimir. Elasticidade, capacidade de esticar. Próximo agora. Indestrutibilidade. Indestrutibilidade é a capacidade que eu tenho de rasguei o papel. Se eu colocar fogo no papel aqui, o papel vai sumir do nada? Eu já fiz isso, tio. Ele vai transformar em brasa ou naquele carbono queimado. Mas ele não vai deixar de existir. Indestrutibilidade é isso. Se eu pegar aqui essa borracha e ficar passando ela na folha de papel, ela não vai transformar num pozinho? Mas vai deixar de existir a borracha? Não. Por isso, então, todos os materiais são considerados indestrutibilidade. Se eu comer uma bolacha, e a bolacha vai deixar de existir? Não, ela vai se transformar em outra coisa, num bolo alimentar, aí vai entrar no processo de digestão. Mas ele vai continuar o quê? Sendo um processo de propriedade geral. Todos possuem a capacidade de indestrutibilidade. Oi, Arthur. Mas ela vai parar de existir depois de um tempo, né? Por causa que aí você come a bolacha, ela vai para sua barriga, mas aí depois ela simplesmente desaparece, porque ela não vai ficar lá para sempre. Até porque senão vai encher sua barriga com as outras comidas que você come. Não, mas aí o que acontece? Depois que a gente alimenta, o resto do alimento vira o quê? Ele vira digestão. Vira fezes. Não. Aí, as fezes não é o material. Aí ele vai digerir. Você vai no banheiro, né? Aí ele vai sair nas suas fezes e aí você vai dar descarga e aí a bolacha que você mastigou e saiu de dentro da sua barriga vai sumir para sempre. Não, aí o que vai? Ela não deu descarga, ela não foi para a água. Ela vai se transformando. Ela foi para a água. Aí a água ela não foi para o rio, ela não foi para o Rio Formiga? No Rio Formiga ela entra no solo. Ou ela é transformada em outra coisa. Então, ela não deixa de existir.
ela é apenas transformada. Certo? Mas, tipo, quando você coloca fogo num papel e joga água, o papel vai continuar existindo, só que sem fogo. Isso. Então vamos lá, continuando, senão não vai dar tempo. Ó. André, eu acho que não vai dar tempo você fazer a chamada, tipo assim, para as pessoas lerem ou algo do tipo. Você vai ter que fazer normal mesmo. Eu vou só terminar aqui, ó. A inércia, e já passou o dever para vocês, ó. Inércia, então, é a capacidade do corpo de estar em movimento ou parado. Vamos lá. Lê para nós, então, João Paulo. Vai lendo para nós. Inércia. Vamos lá, então. Lê, Arthur Lopes, por favor. O que é inércia? Inércia. A matéria tende a manter o estado em que se encontra, seja o de repouso ou de movimento. Quanto maior a massa de um corpo, maior sua inércia. Por isso, é mais difícil iniciar o deslocamento de um corpo de grande massa do que o de um corpo de pequena massa. Certo. Então, a inércia é a capacidade do corpo estar em movimento ou parado. Olha aqui. Se eu chegar e eu possuo uma massa maior do que a massa do corpo do Arthur. Então, eu tenho o meu peso maior do que o Arthur Lopes. Se chegar o João Vitor tentar me empurrar e tentar empurrar o Arthur, qual que ele vai ter mais facilidade de empurrar? O Arthur Lopes. Por quê? Ele tem uma massa menor. Então, isso tudo está relacionado também com o processo de inércia. Olha, agora nós temos as propriedades específicas da matéria. Certo? As propriedades específicas da matéria são dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade e também nós temos as propriedades organolépticas, que são aquelas que nós vamos definir por cor, sabor. Isso Onde tudo, que está pessoal, isso? olha, propriedades específicas são aquelas, então, que é própria do organismo. Você fala assim, ó, esse material aqui, a borracha, ela tem uma dureza? Tem. Mas é a mesma dureza da caneta? Não. Cada um vai ter a sua própria dureza. Ou seja, é uma propriedade específica. Propriedade de fusão, de ebulição. Todos os materiais têm a capacidade de evaporar na mesma rapidez? Não. Todos os processos têm a capacidade de derreter na mesma facilidade? Não. Vai depender de material para material. Todo material tem a capacidade de se dissolver. Se eu pegar, então, o óleo, jogar na água, ele vai se dissolver da mesma forma se eu jogar o sal na água? Ou seja, é uma propriedade diferente uma da outra. Por isso, é uma propriedade específica. Dentro da densidade, nós vamos observar, se eu pegar uma rolha... André! Só um minutinho, Alice. Se eu pegar uma rolha e jogar ela numa piscina e jogar um celular na piscina, um vai afundar e o outro vai boiar. Por quê? Devido à sua densidade. A densidade é dividida pela massa... Professor, o celular, você tem que ser tão malvado. A massa e o volume do objeto. Agora, dentro das propriedades organolépticas, são aquelas propriedades, então, que nós vamos considerar a partir da cor, do odor. Ou seja, esse objeto aqui tem a cor vermelha, que é diferente desse objeto que tem a cor amarela. Então, cada um tem a sua propriedade de cor. Esse aqui pode ter cheiro ou não, ou seja, o odor. Esse aqui pode ter mais brilho do que esse. Isso são consideradas propriedades organolépticas. Deixa eu fazer a chamada rapidinho, enquanto que vocês vão copiando o dever. Senão não vai dar tempo. Falta só 5 minutinhos. Vamos lá, rapidão. Parei no João Miguel. Vamos lá. A gente não copia muito dever, a gente só tira o print da tela. Então, deixa eu fazer a chamada aqui. João Paulo Fonseca. Ô tio, eu tiro o print da tela, por causa que a gente não copia. João Vitor. Presente. Larissa. Presente. Lívia Cunha. Professor, a Giovana me disse que o áudio dela não liga, mas ela está presente. Viu? Giovana de Paula presente. Lorenzo Vaz.
Lorenzo, não? Lucas Felipe? Presente. Lucas Natália? Lucas Natália? Não? Luísa Mariano? Não? Luísa Tavares? Presente. Maria Eduarda Gonçalves? Maria Eduarda Gonçalves, não? Maria Eduarda Rodrigues? Também não? Miguel? Miguel Shinoda? Não? Otávio Henrique? Presente. Pietro? Ô, professor, você deu presente no Lucas Natália? É porque eu não escutei, eu acho. Pietro? Presente. Rafael Borges? Rafael não? Rafael Carvalho? Rafael Carvalho? Não? Presente. Sofia? Presente. Rafael Carvalho está Presente. Tio. Alejandro? Tio. Professor. Eu vi, João Miguel, que André. você falou presente. André. Oi? É Pode por conta que a minha colocar internet presente no caiu, meu aí eu nome. entrei de novo. É Lucas Natália. Viu? Coloquei o Lucas Natália e João Miguel também. Alejandro? Presente. Alice Leal? Presente. Ana Laura? Presente. Arthur Augusto Lopes? Presente. Arthur César? Presente. Arthur Miguel? Presente. Arthur Vilela? Presente. Bárbara Mourão? Bárbara? Não? Beatriz, presente. Bernardo? Presente. Davi Cabral? Fernando presente. Davi Cabral, presente. Gabriel Leão? Presente. Giovana Bartilieri? Giovana? Não? Tia, é muito dever. Gustavo Henrique? Presente. João Pedro? Presente. Júlia de Carlos? Presente. Júlia Paim? Presente. Luiz Felipe Almeida? Presente. Matheus Guimarães? Melissa? Aqui, Matheus. Presente. Melissa, presente. Pedro Miguel? Presente. Rafael? Rafael Barros? Presente. Lara de Oliveira? Presente. Luana? Presente. Miguel Castro? Presente. Milena Rodrigues? Presente. Então, beleza. Pessoal, o nosso tempo está acabando. Só fazer os primeiros aqui que eu não havia feito, só para ver se chegou agora. Ana Clara já estava aqui. André Luiz? Professor, é muito dever, tá? Mas é porque nós fizemos o combinado ontem, lembra? Clarice? Não? Fernando está presente, que falou que estava presente. Beleza. João Paulo? André, Oi? você me chamou? Quem? Fernando. Fernando, eu coloquei presente aqui. João Paulo Fonseca? Não? Então, pessoal, estudem, façam o dever, que amanhã nós faremos a correção dessas atividades aí. Certinho? Então, qualquer dúvida me chama. Não deixem de estudar essa parte de propriedades gerais e propriedades específicas da matéria. Viu? Um abraço para vocês. E qualquer coisa... Tchau. Até mais. Bye.